Opa, tudo bem? Hoje eu quero bater um papo com você sobre a carreira de programação. Eu acho que eu tô nessa área aí já tem uns bons quase 20 anos só no mercado de trabalho, então eu queria contar um pouco aí sobre a evolução. Queria contar não, queria conversar com você sobre toda a evolução que existiu aí, que eu vi nesses últimos 20 anos e onde estamos, para onde a gente vai, e o que que é importante você saber, você que está começando aí nessa área, entender, né, o que que aconteceu, onde a gente está, para onde a gente vai. Então, eu espero bater um papo legal com você aqui, que depois desse vídeo você aumente o seu nível de consciência e consiga tomar melhores decisões, consiga entender melhor para que caminho você faz, o que você precisa se desenvolver, o que você não precisa se desenvolver. Legal? Mas antes de eu falar o que eu quero conversar com você aqui, deixa eu contar um pouco quem sou eu, né? Para você entender por que eu tô falando isso. Então, eu falei que eu tô há quase 20 anos nessa área, mas é uma mentira, tá? Eu tô 30 anos mexendo com tecnologia, basicamente. Vou fazer 39 anos, eu comecei a programar com 11 anos, então, com 10, 11 anos, então já é bastante tempo. E de 20 anos para cá eu estou no mercado corporativo, que é o mercado de trabalhar nas empresas. Então eu trabalho atendendo as empresas faz 20 anos e nos últimos 10 eu fundei a minha própria startup. Você pode pesquisar aí, ela se chama Adoct, é uma startup relativamente grande aqui no Brasil. Então, tudo isso eu fiz através da tecnologia, através da carreira de programação, sendo um programador. Então, sendo um programador, eu possibilitei que a minha vida fosse transformada, eu possibilitei que eu crescesse, que eu, enfim, construísse a minha vida usando a tecnologia como meio, usando a programação como meio. Isso é o que eu sempre falo aqui para vocês, que eu sempre falo não, que eu comecei a falar aqui para vocês no YouTube, eu falo bastante lá no meu Instagram. Então eu acredito sim que tecnologia possa ser um veículo para você construir a sua vida, né? E transformar a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Espero que não tenha. Eu bati no microfone aqui, espero que não tenha atrapalhado. Então, a pergunta é: você acredita, né, com todas essas mudanças que aconteceram, se ainda é possível ter essa vida, né, essa construção da sua vida usando a tecnologia como meio, ainda mais com a chegada de inteligência artificial, chegada com as coisas que estão, com as tecnologias que estão emergindo? Sim, eu acredito, tá? Então, por isso que eu quero conversar com você, eu quero bater esse papo com você, porque é muito diferente de quando eu comecei, tá? De quando eu comecei. Então, só para você entender um pouco, antes de eu entrar aqui, vou tomar meu café. Isso aqui vai ser um bate-papo, tá, pessoal? Isso aqui é um modelo novo de vídeo que eu tô testando. Eu dei o play na câmera, eu não vou editar nada. Eu vou subir do começo ao fim esse vídeo, tá? Então vai ser como se a gente estivesse batendo um papo mesmo. Esse é um modelo que eu quero testar, porque eu quero produzir mais conteúdo aqui para ajudar a galera que tá começando, tá nessa jornada. E o modelo mais de conversa, assim, sem muita edição, sem nada, acho que pode ajudar. Tá, então, como que eu comecei, para vocês entenderem, né? Eu falei que eu comecei a programar com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, isso é verdade, tá? E eu comecei com um livro comprado numa banca de jornal. Olha como que... E isso aqui eu queria que você entendesse o quão importante é para os dias de hoje que a gente tá. Banca, um livro de uma revista comprada numa banca de jornal. Acho que banca de jornal nem existe hoje ainda, né? Revista, qual foi a última revista que você comprou? Então, há quase 30 anos atrás, era assim que eu obtinha conhecimento, conteúdo, para conseguir colocar aquele desejo que eu tinha de programar, de começar a criar meus próprios sites, meus próprios sistemas ali. Então, foi assim que eu comecei. Hoje, como que você aprende hoje? Você aprende pela faculdade ainda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, depois vai lá e assiste o vídeo que eu falo se faculdade ainda vale a pena. Então, faculdade é um meio, mas os livros continuam aí, mas muito menos do que eram anos atrás. E que mais? Você tem os cursos online, os cursos surgiram bastante aí, que ajuda bastante. Você tem, que mais? Você tem as escolas online, então uma Alura, uma Rocket City, você tem várias emergindo também.
E hoje em dia você tem a própria inteligência artificial, você, né, os modelos de inteligência artificial, um ChatGPT, um Anthropic, todas essas ferramentas também te ajudam a aprender a programar. Então, primeiro ponto, né, acho que mudou muito a forma como você pode aprender e facilitou. Então, assim, acho que legal, né? Se você tem essa vontade de ser um programador, de aprender a programar, de usar tecnologia para transformar a sua vida, hoje está mais fácil você conseguir descobrir como que você começa. Faz sentido? Porque na minha cabeça faz muito sentido. Eu só tinha um livro que eu não tinha como consultar com ninguém se alguma coisa desse errado. E hoje em dia você tem o ChatGPT, você tem as escolas online que você vai lá, testa, e se der errado você vai lá, consegue conversar com a pessoa, procurar no Google também, né? O Google, não falei do Google aqui, né? Olha que engraçado, até parece que o Google já está ficando um pouco mais defasado, será? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para você é que você tem um mar de possibilidades, tá? Então, não é só faculdade, não é só livro, você pode ter uma caixa de ferramentas muito grande para você aprender a programar e se tornar um programador muito bom, beleza? O segundo ponto que eu queria falar aqui com você e pensar acho que a tecnologia, ela evoluiu muito, né? Também quando eu comecei há 20 anos atrás como estagiário no mercado de trabalho, era tudo muito diferente também. Os IDEs, né? As ferramentas que a gente usa para codar, como os times eram formados, a própria tecnologia demorava muito para compilar, para subir um sistema. As linguagens também, elas não eram tão evoluídas iguais elas são hoje, assim. Eu comecei, por exemplo, para você entender, com Java antes do Java 1.5, do Java 5. E era um terror, assim, né? Se você já não gosta de Java, se a galera já critica o Java porque é verboso e porque não sei o quê, imagina o Java antes da versão 5. E aquilo ali foi uma ruptura, né? Que acho que foi 2005, por aí, bastante tempo. Era muito maçante você codar, assim, né? E a gente tinha que aprender aquilo, e eu lembro na época que falava, pô, Java é difícil mesmo, Java é... Eu falei, então essa é a linguagem que eu quero aprender. Se é difícil, eu vou aprender a mais difícil, porque talvez fazendo a coisa mais difícil, ou a coisa que ninguém quer fazer, talvez as oportunidades sejam melhores. Então esse foi um insight que eu tive e funciona até hoje na minha vida, né? Pô, se tem um negócio difícil que muita gente não quer fazer, quer ir pro caminho mais fácil, talvez valha a pena ir pelo mais difícil, que, né, a concorrência ali vai ser melhor. Então as linguagens de programação, elas também evoluíram muito. Várias linguagens de programação surgiram, várias. Então eu lembro que nessa época aí tinha, por exemplo, C Sharp, tinha Java, tinha PHP, não tinha uma infinidade muito grande de linguagens, né? Hoje em dia, se você quer aprender a programar, você fala, cara, que linguagem que eu aprendo? Tem tanta linguagem hoje. Será que vale a pena aprender Java, que é uma linguagem lá que eu falei desde 2005 e está antes? Ou eu devo aprender alguma coisa como Node, por exemplo, né? Você fica nessa confusão. Que linguagem que eu escolho? Que linguagem que eu vou? Então, esse foi um privilégio que eu tive também, porque eu não precisei ter muita escolha, assim. A escolha foi, basicamente, as linguagens mais populares na época eram C Sharp e Java. Eu não queria ir para a plataforma Microsoft, então eu escolhi Java e bora. E foi assim que foi. Agora hoje, com essa infinidade de linguagens, como que você escolhe uma linguagem, né? Então, vamos lá, como que eu escolheria uma linguagem no dia de hoje para te entregar algo já? Porque isso aparece muito lá no Instagram. Pô, quero começar. Como que eu começo? Que linguagem eu escolho? E aí, quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre penso assim, cara, você está me fazendo uma pergunta como se você estivesse falando assim para mim. Eu quero entrar na área de música, tá? E como que eu começo? Aí eu falo assim, cara, a área de música é muito grande, né? Tem os instrumentos que você pode tocar, você pode ir para canto, você pode ir para produção e gravação, né? Você ser um produtor, então assim, me ajuda aí a te direcionar. Ah, eu quero tocar um instrumento. Não, então eu quero programar. Tocar um instrumento já é um mundo. Então, se você for aprender guitarra, se você for aprender violão, já é um mundo que você pode mergulhar ali. Então, você precisa começar a ter um direcionamento do que você quer, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo no Instagram, assisti outro. Eu falei, pô, me interessei por
por viola, né? Viola caipira. Eu falei, cara, como que eu aprendo viola caipira? Aí você começa a descer, você começa a ver o quanto de informação tem só sobre um instrumento e o nível de complexidade que você pode ter com ele. Mas enfim, voltando. Então eu estou fazendo essa analogia porque da mesma forma que existem muitos instrumentos, existem muitas linguagens de programação. Então a primeira coisa que você vai ter que decidir é qual linguagem de programação você vai escolher. E aqui não tem muito certo e errado. Não, definitivamente não tem. Como que eu escolho linguagem de programação? Eu já falei isso muito para a galera, né? Eu já falei que você precisa escolher uma linguagem que o mercado aceita, né? Que está em evidência no mercado hoje, dia a dia. Não adianta você começar com Delphi hoje que ninguém mais usa, né? Então, pô, vai começar com Java? Eu acho que tem bastante empresa que usa Java, por exemplo, né? Então precisa ter bastante documentação online, precisa ter uma comunidade muito envolvida, precisa ter ferramentas construídas em volta dessa linguagem, dessa plataforma. Então é mais ou menos assim, né? E escolher o que para onde você quer ir. Então se você for assim, pô, eu quero desenvolver aplicativo de celular. Então isso já vai ajudando a você a filtrar qual linguagem você vai escolher. Talvez seja Kotlin para Java, eu não sei qual que é o nome da linguagem lá para iOS. Não, eu quero ser um desenvolvedor front-end. O que é um desenvolvedor front-end? É um desenvolvedor que ele lida com a interface que o usuário vai usar. Interface web, por exemplo, muitas vezes, ou não, às vezes também mobile. Então, pô, eu vou para JavaScript, React, Angular, não sei. Então, já começa a direcionar. Não, eu quero ser um cara back-end, eu quero desenvolver regras de negócios, APIs. Então, para onde você vai? Você vai para as linguagens back-end. Né? Então, pode ser Java, pode ser Python, pode ser Node, pode ser um Go, pode ser uma infinidade de linguagens. Tá? Então, eu tentaria fazer um filtro de entender mais ou menos para onde que eu quero ir, para onde que eu quero seguir, entender quais são as linguagens que estão mais em alta, que estão sendo mais demandadas, que os sistemas e os aplicativos, e os softwares e os agentes de AI que a gente vai falar na frente, eles estão sendo usados, e aí você toma essa decisão. Tá? E aí o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial pode te ajudar a criar um roteiro muito fácil, se você explicar quem você é, o que você quer construir, para onde você quer ir, e ele vai te dar um roteiro de como você seguir, assim, simples assim. Antigamente você tinha que fazer esse filtro, você tinha que fazer esse entendimento e você mesmo ter que montar um roteiro de estudo, então hoje em dia é mais fácil. Eu já te dei um caminho das pedras inicial e depois você vai lá no ChatGPT, se explica quem você é, para onde você quer ir, que fase que você tá, dá o máximo de contexto possível, ele vai te dar, e aí você pede um roteiro para ele inteligente, ele vai te dar um roteiro legal sobre o que você deve seguir para você aprender. E aí o segundo ponto, não vou falar segundo, terceiro, já perdi os pontos aqui. Seguindo a linha de raciocínio a minha dica para você. Eu sei que as inteligências artificiais hoje, elas geram código, elas te ajudam, mas a minha recomendação muito forte é aprenda uma linguagem, uma plataforma, suas ferramentas com profundidade. Entenda como que aquele sistema é construído. A minha sugestão, se você estiver até começando, esquece inteligência artificial por hora, assim. Usa o roteiro para você ter o conhecimento, para você entender o que você precisa aprender, mas esquece usar a inteligência artificial para gerar código, sabe? Primeiro você aprende a fazer aquilo com profundidade e depois que você aprendeu bem, você usa a inteligência artificial para delegar para ela o que ela tem que fazer e você ser mais o cara no loop ali e conferir o que ela está fazendo e direcionar ela. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tomar esse nível de profundidade, você não vai saber se ela está construindo a coisa certa ou errada, entende? Então, isso daqui é uma dica muito valiosa, né? Então, a gente naquela ânsia de querer fazer coisa rápido e extrapolar e tudo muito rápido, a gente pula as fases. Então aqui é muito mais parecido com a história dos 3 porquinhos, assim, sabe? Percebe que se você construir uma carreira de programação lá no porquinho que fez a casa mais simples, a hora que vinha o vendaval, cara, você tá meio perdido, assim, sabe? Então tenta construir a casa de tijolo, e a casa de tijolo tenha profundidade na linguagem, na plataforma. Para de comer aqui o tapete, sei lá como chama isso aqui. Tenha profundidade
porque senão, cara, você vai ser passado para trás e eu vou explicar isso um pouco mais lá na frente. Então, você tem que ter uma fundação, você tem que ter uma base muito forte sobre o que você vai construir, tá? Então, isso daí é muito importante. Não seja um simples orquestrador, né? Eu acredito muito nessas questões de agente de AI que os agentes de AI vão fazer muitas coisas que a gente faz hoje pela gente, mas a gente precisa ser tão bom quanto ele para entender se aquilo que ele está fazendo faz sentido. Então, como que você vai garantir que o agente de AI ou o modelo de AI está gerando um código, uma infraestrutura, uma arquitetura, um sistema, uma API muito boa se você não consegue ser apto para validar aquilo, percebe? Então, eu preciso que você seja muito bom mesmo em muito bom em programação. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, aqui seria um pouco mais disso. E aí, para que parte que a gente pode ir aqui, né? Então, já dei um contexto inicial da evolução. Vou dar um contexto de mercado de trabalho para você. Então, eu estou nesse mercado, como eu disse, há 20 anos e sempre foi um mercado muito bom, assim. Eu sempre ganhei muito dinheiro, mesmo no começo da minha carreira. Obviamente que quando eu era estagiário e júnior ali, era pouco, né? Eu comecei sendo estagiário ganhando R$700, que na época era R$700, era diferente. Mas logo, assim, um ano e meio depois, 2 anos, eu comecei a ter um salário bom. Tá? Então, sempre foi um mercado muito bom, que demandava grandes profissionais. Tudo era feito pelo programador, tudo era feito pelo ser humano. Então, e continua sendo assim, tá? Continua sendo um mercado muito bom. Detalhe aqui, tá? As pessoas muito bem pagas, elas eram pessoas muito boas. Então, entenda que o mercado de tecnologia ele vai te pagar bem, mas não entre na ilusão que ele vai pagar bem para todo mundo. Né? É igual o mercado de jogador de futebol, ele vai pagar bem, só que ele vai pagar bem para os jogadores que se diferenciam. Né? Não vai pagar bem para qualquer jogador, muito pelo contrário, tem jogador que ganha um salário mínimo. E tem programador que antigamente ganhava menos. E hoje em dia, com a tecnologia evoluída do jeito que está, esses programadores não têm nem espaço. Tá? Então, isso é muito importante você entender. Muito importante mesmo. Você precisa entender que você precisa ser um bom programador. Um bom programador. Senão você não vai ter espaço no mercado. Então, por muito tempo, foi assim, né? Você sendo um programador bom já, né? Ok, assim, mediano, né? Você consegue entregar, você consegue criar sistema, você consegue interagir com as outras áreas, entender do negócio, você já estava muito bem, você conseguiria construir uma carreira muito boa. Então, basicamente, foi isso por, sei lá, décadas, tá? O que aconteceu recentemente, assim, que foi um devaneio, uma alucinação? Inteligências artificiais fazem alucinação, né? O que aconteceu que foi uma alucinação recente? Em 2020, 2021, aconteceu toda aquela coisa, né? Que a gente ficou aqui em casa, né? Não vou falar o nome, mas vocês sabem o que é. Que a gente não podia sair. E aí, o que aconteceu, cara? Aconteceu um devaneio no mercado de tecnologia que foi uma enxurrada de bilhões e bilhões de dólares em empresas de tecnologia. Então, o que acontece? As empresas de tecnologia começaram a ver que era o momento de acelerar. Estava todo mundo em casa e agora a gente precisa criar muita tecnologia, precisa de muita gente. Então, o Venture Capital colocou muitos bilhões de dólares nas empresas de tecnologia. As empresas grandes de tecnologia que já tinham muito dinheiro em caixa, Google, Meta, Amazon, Netflix, todas essas empresas começaram a contratar um monte de gente e aí o mercado ficou maluco. Aí o mercado inflou e o mercado ficou perdido, assim. Aí era aquela história de júnior ganhando 10, 12, 15 mil reais por mês, saindo da faculdade que não sabia nem, que nunca havia feito um sistema completo de cadastro de RH, por exemplo. E aí foi um problema. Aí, de novo, outro ponto que é você construir a sua carreira em cima da casinha dos 3 porquinhos, muito frágil. Você está construindo uma carreira muito frágil. E inflacionou. E aí eu lá na minha empresa, na minha startup, eu nunca contratei gente que estava começando a carreira e pagando 15 mil reais. Não faz sentido nenhum para mim, porque eu sei que isso não é sustentável.
Então, ficou muito mais difícil para meros mortais conseguir contratar, apesar da gente ter funding, né? Apesar da gente ter... Para de comer isso aqui. Apesar da gente ter levantado muito capital, é difícil você competir com empresas globais, assim. Né? Outra coisa que emergiu muito foi essa questão de dev para gringa, programador trabalhando para gringa, então programador ganhando em dólar. Né? Então, era muito difícil competir. E aí, obviamente, que resumindo essa história da área de tecnologia que aconteceu, obviamente que deu merda. Tipo assim, simples assim. Né? Aconteceu que não se provou, obviamente que não se provou, porque não tinha estrutura, não tinha fundação, não tinha rigidez. E aí vieram os grandes e conhecidos layoffs na área de tecnologia. Todas as empresas de tecnologia praticamente cortaram suas áreas de tecnologia porque não fazia sentido, porque não se provava, não se provou o modelo. Ou seja, o modelo de você pagar muito para as pessoas e ter pouco retorno e virar uma bagunça também, porque esse negócio de blitzscaling, de você contratar e crescer muito rápido a todo custo, não se provou. Então, muita gente se iludiu nessa época, muita gente se iludiu, falou, pô, eu saí do mercado de trabalho e eu vou ganhar 10, 15 mil reais, que, cara, geralmente uma pessoa início de carreira ganha muito menos que isso. Não, eu sei falar um pouco de inglês, eu vou trabalhar pra gringa e ganhando em dólar e não sei o que, porra. Só que acabou, meio que secou isso. O mercado ele se autorregulou, o mercado voltou para onde ele estava. E hoje em dia, de novo, aí volta no que eu estou falando nesse papo com você desde o começo, que você precisa ter fundação, você precisa ser um cara diferenciado, você precisa se destacar. Né? Você, pelo amor de Deus, não caia nessa ilusão que você sendo um programador médio para baixo, você vai ser muito pago e você vai ter que trabalhar pouco e você não vai ter que gerar valor e que é muito fácil. Não, não é, tá? Nunca foi. Mas eu achei importante trazer essa história para você entender o devaneio que aconteceu no mercado. Foi uma ilusão e o mercado já se autocorrigiu e o mercado voltou para onde a gente sempre esteve, tá? Então, eu tô contando toda essa história e conversando com você para você entender que esse sempre foi o mercado de tecnologia, um mercado que ele é muito bom, que ele paga super bem, que pode transformar a sua vida, mas ele é um mercado que ele não é fácil. Ele não é fácil, você precisa estudar muito, a tecnologia evolui, né? Do Java 5 lá que eu falei para vocês, já está em qual versão Java aí? Imagina se falar, pô, parei de estudar. Não existe, você tem que sempre estar correndo atrás, sempre estudando, sempre se atualizando. Né? O mercado muda, aí vai lá, surge a nuvem, aí surge a inteligência artificial. Então, é um mercado muito demandante. Ele é um mercado muito bom, mas ele é um mercado muito demandante. Então, eu quero que você tenha esse nível de consciência que sim, vai ser um mercado maravilhoso para você. Só que tem esse nível de consciência, tá? E a outra coisa que eu queria falar foi muito a questão de 2021, essa questão, vamos para nossas casas, esse tipo de coisa. E, cara, hoje em dia existe um movimento da galera meio que voltar para o escritório. As empresas estão voltando para o normal, não é novo normal. O normal sempre foi você trabalhar dentro da empresa. Eu passei a minha vida inteira trabalhando dentro de empresa. E não tem certo e errado, tá? Se você achar um bom emprego e você conseguir trabalhar dentro do seu quarto, tudo bem, tá? Não estou aqui para julgar, eu estou aqui para tentar aumentar o seu nível de consciência. Só que o normal não é trabalhar dentro de casa, o normal sempre foi trabalhar no escritório. E foi assim que eu construí a minha vida. Eu conheci as pessoas, eu me fiz serviços, eu conheci investidores no escritório, eu conheci meus sócios no escritório, eu fiz meu networking no escritório. Ah, mas dá para fazer isso de casa? Dá para fazer. Não, dá para fazer praticamente tudo na vida, tá? Mas é muito mais difícil de você estar lá trocando energia, conhecendo, mostrando, se vendo, passando a sua energia para as pessoas. Tá? Então, assim, o alerta que eu queria fazer para você é: o mercado está mudando. E com esse advento de tecnologia artificial, o mercado vai mudar mais ainda, mais ainda. E se você quiser ser um programador básico, médio para baixo, que só fica em casa, que a gente não sabe direito o que você está fazendo, que você não faz um algo a mais, lembra da casa dos três porquinhos. Talvez você precisa rever isso, porque isso pode prejudicar você, cara. Eu tô falando isso por você. A minha vida tá resolvida. Eu já tenho uma empresa gigante, eu já tô há 30 anos, como eu falei, eu ganhei dinheiro, eu ganhei reputação, eu ganhei networking. Pesquisa aí na internet, você vai ver. Então não tenho, eu tô aqui por você. Eu tô aqui para te falar que, cara, por você, para você ter uma carreira boa e colher os benefícios que a tecnologia pode te dar. Mas eu não quero entrar na sua cabeça, eu quero que você só tenha esse nível de consciência para você tomar melhores decisões.
Eu sei que às vezes você é de outra cidade, eu sei que às vezes você... Enfim, mas eu acho que você pode colher muito mais benefício mostrando quem você é, estando, né, com as outras pessoas. E o outro ponto aqui para concluir, talvez o raciocínio, o nosso papo aqui de hoje é a inteligência artificial tá aí, cara, assim. E aí eu vou te dar alguns dados. Eu já sei que 25% do código do Google hoje gerado pelo reporte que eles fazem quando eles vão fazer comunicado de resultados lá para os investidores a mercado, eles já falaram que 25% do código do Google já está sendo gerado por máquina, por inteligência artificial. O Y Combinator, maior aceleradora de startup do mundo, né, que acelerou DoorDash, Airbnb, Stripe, enfim, startups bilionárias, eles reportaram que 95% do código das novas startups estão sendo gerados por inteligência artificial. 95% do código dos novos produtos que essas empresas estão construindo estão sendo gerados por inteligência artificial. O CEO da Anthropic, que é uma das minhas inteligências artificiais, modelos favorito, falou que num futuro muito próximo, quase 100% do código será escrito por máquina. Então, a água tá aí, ela tá batendo tá ligado, né? Então, assim, entenda isso, entenda esse movimento para você tomar melhores decisões, criar estratégias melhores. E eu já falei isso 10 vezes nesse vídeo, vou falar de novo. Eu ainda acredito e sempre vou acreditar que a tecnologia pode ser um meio para você construir uma vida maravilhosa. Quem sabe você construir uma empresa igual eu construí, empregar outros programadores, resolver problema. Continuo achando, mas é importante eu te ajudar a elevar o nível de consciência seu para você entender como o mercado funciona, tá? E as movimentações. Então, eu espero ter conseguido nesse nosso papo dar um contexto aí para você, aumentar o seu nível de consciência e que muito do que a gente conversou aqui possa te ajudar a tomar melhores decisões e que você seja mais um programador que, se você quiser virar um empreendedor no futuro, você pode. Eu sou o Rodrigo, né? Então, a minha ideia aqui, eu vejo que a minha vida ela ocorre em ciclos de 10 anos. Então, dos 10 aos 20 foi programando, autodidata em casa, dos 20 aos 30 foi trabalhando no mercado tradicional e dos 30 para frente eu tenho trabalhado na minha própria startup, vou continuar trabalhando na minha própria startup, mas eu vejo que meus próximos 10 anos é muito sobre produção de conteúdo. Então, produção de conteúdo para essa área aqui e para te ajudar, né? Então, documentando um pouco do que eu fiz, como eu fiz e devolvendo um pouco aí para o mercado. Eu fui muito ajudado, quero ajudar vocês. E que mais? Quero documentar minha vida de trás para frente, documentar daqui para frente e acho que os próximos 10 anos da minha vida conteúdo vai fazer parte. Então, a gente acaba sentindo uma vontade de ajudar a galera. Eu comecei recentemente, tem sido muito legal, já tenho feedbacks muito legais das pessoas e conta comigo, tá? Então, se você acha que esse vídeo aqui fez sentido, esse papo que a gente teve fez sentido, comenta abaixo aí o que você achou. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo programador que está começando na área ou que precisa de um direcionamento maior. E a gente vai falando aqui sobre tecnologia, empreendedorismo e startups também, e carreira. E bora construir junto. E até a próxima, eu fico por aqui. Valeu!